Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. A menor ave do mundo, o beija-flor, além de ser a única que consegue voar para trás, possui cores cintilantes em seu corpo. E ao contrário do que muitos imaginam, essas cores não vêm da pigmentação das penas. Na verdade, elas são resultado de um fenômeno conhecido como iridescência. Tal fenômeno acontece quando as cores do arco-íris são refletidas em uma superfície. Fatores como nível de iluminação, umidade, ângulo de visão e desgastes podem alterar as cores de um beija-flor. E seus filhotinhos? Consegue imaginar o tamanho? São realmente muito pequenos, não chegam a 2 centímetros. Na Costa Rica, Equador e outros países da América do Sul, se pode encontrar a Psychotria elata. Pesquisadores acreditam que essa planta com flores que se parecem lábios carnudos evoluiu para sua forma atual para atrair polinizadores, o que inclui abelhas, beija-flores e borboletas. Devido ao seu habitat bastante específico, não é fácil encontrar essa planta. Ela costuma crescer em solos ricos em matéria orgânica e frequentemente irrigados, o que torna sua localização ainda mais complicada, se compararmos com outras plantas mais comuns. A megalocórnia é uma doença congênita nos olhos que causa o alagamento da córnea. Pode ultrapassar de 13 milímetros e não é progressiva e é presente desde o nascimento. Pacientes com essa condição apresentam câmara anterior mais profunda do que o normal e, em muitos casos, apresentam altos graus de miopia e astigmatismo. Por outro lado, e mais raro, é a microcórnia, onde a córnea do paciente mede menos de 10 milímetros de diâmetro. Semelhante à competição equestre, na Suécia se pratica o Cannehopping, uma competição de salto muito fofa de coelhos. Este esporte existe desde 1980. Eles saltam sobre obstáculos parecido com aqueles em competições equestres. Os donos guiam os animais com uma coleira pelos obstáculos e ganha a dupla com menos erros de percurso e menor tempo. Há relatos de coelhos que saltam até 1 metro. O emu e o kiwi são duas aves bem diferentes. O emu pode medir até 1,90 m de altura, enquanto o kiwi não ultrapassa os 45 centímetros. O mais curioso sobre eles é que eles põem ovos que medem quase o mesmo tamanho. Um ovo de emu representa apenas 2% do peso corporal da mãe, enquanto o kiwi corresponde a 20%. E isso é muito, se você colocar em perspectiva, pois um bebê humano prestes a nascer representa 5% do peso total da mãe. O epitáfio de 100 quilos é a composição musical completa mais preservada que existe, incluindo notação musical. Essa inscrição data um período que varia entre o século II a.C. até o ano 100 d.C. A canção, cuja melodia e ritmo foram cinzelados juntamente com a letra, foi encontrada num túmulo na Turquia. Não existem indicações sobre o tempo e velocidade da canção. No entanto, esta é sua letra, e é assim que os grandes estudiosos acham que ela poderia ser ouvida. Um pássaro amazônico que vive no sudeste do Peru desenvolveu uma curiosa estratégia de defesa contra os predadores. Quando o filhote, a chorona cinza, tem uma penugem que lembra os pelos de uma lagarta venenosa que vive na região. Isso é conhecido como mimetismo, um fenômeno no qual 2 ou mais espécies são similares na aparência, embora apenas uma é perigosa e a outra é apenas a imitadora. A trimetilaminúria é conhecida como síndrome do odor de peixe. É uma estranha condição onde o hálito, o suor e a urina da pessoa contém excesso de trimetilamina, uma substância que produz um odor característico que se assemelha muito a peixe podre. Apesar da doença não trazer risco direto à saúde, os portadores acabam sofrendo bastante preconceito, já que falta conhecimento sobre a condição. As abelhas podem voar a mais de 9.000 metros de altura, e isso é mais alto do que o Monte Everest. Durante o voo, as asinhas das abelhas batem aproximadamente 11,4 mil vezes por minuto, produzindo o típico zumbido que ouvimos quando elas estão por perto. Você sabia que as árvores reconhecem seus filhos? Se uma árvore da mesma espécie começa a crescer perto delas, elas enviam carbono e nutrientes através das raízes, para que cresçam saudáveis. E também impedem o crescimento de suas próprias raízes, para que as jovens tenham mais espaço para crescer.
De acordo com a ciência, a forma mais fácil de reduzir a temperatura corporal não é bebendo água, senão despejando sobre a cabeça. Mas se isso não for possível, você pode colocar os pulsos sob água fria por cerca de 30 segundos. Alimentar os patos com pão é uma das piores coisas que você pode fazer. Sim, você tira a fome do animal, mas não fornece nenhum benefício nutricional a ele, causando sua desnutrição. Esta é uma pintura rupestre, talvez a mais famosa. Ficava nas paredes de cavernas de Aranã, em Valência, na Espanha. Estima-se que foi pintada há cerca de 8.000 anos e mostra uma pessoa pendurada numa espécie de cipó, se esticando para alcançar uma colmeia e coletar o mel das abelhas silvestres. O sabor do mel é o segundo mais doce que se encontra na natureza, depois das tâmaras. O curioso dessa pintura é que se há 8 milênios atrás o autor tivesse deixado potes de mel no mesmo lugar, é muito provável que ele ainda estivesse bom para consumir. E isso é possível por uma série de fatores que operam na mais perfeita harmonia. Uma delas é a falta de água, que impossibilita a sobrevivência de bactérias e fungos. Outro fator é que o mel é extremamente ácido, e essa acidez mata os micro-organismos. E falando ainda de bactérias, você sabia que seu apêndice armazena pequenas amostras de bactérias benéficas? Num caso de uma emergência como uma infecção intestinal, seu corpo pode repovoar essas bactérias no sistema digestivo. Há milhões de anos atrás, existia um bicho preguiça submarino, o Thalassocnus. Possuía grandes e fortes braços que lhes permitiam segurar as rochas submarinas enquanto se alimentavam. Isso que você está vendo são cargas elétricas que ocorrem dentro de um furacão vista a partir do espaço. Você sabia que quando construíram os dirigíveis, a ideia era ancorá-los no topo dos edifícios? A partir dali, os passageiros poderiam embarcar e desembarcar. Isso nunca aconteceu, pois decidiram que seria muito perigoso. Esta lagarta com aparência de joia foi descoberta em 2012 no sul do México. O nome dela é a Kragakoa, mas os cientistas apelidaram de lagarta de vidro. Seu corpo gelatinoso a ajuda a se defender de ataques de predadores, como as formigas, que ao tentarem mordê-la, ficam presas nos cones gelatinosos. Essa defesa, no entanto, é pouco eficiente contra ataques de predadores maiores. E essa é sua aparência quando ela consegue chegar à fase adulta. Isso que você vê não são estruturas em um planeta alienígena, são árvores cobertas de neve. Ao norte da Finlândia faz tanto frio e é tão úmido que a neve se acumula desta forma nos galhos das árvores. As abelhas dançam e giram para indicar aos seus colegas de trabalho a distância e a direção para uma flor. A duração da manobra indica a distância da flor. Quanto mais tempo, mais longe estará a flor. O ângulo que ele gira indica a direção da flor em relação ao Sol. Você sabia que um cartão de aniversário eletrônico tem mais poder de dados do que todas as forças aliadas tiveram durante a Segunda Guerra Mundial? A água fria é o único alimento com calorias negativas, já que seu corpo deve gastar energia para aquecê-lo. O propósito da história Bela e a Fera era de convencer as mulheres daquela época de que o casamento arranjado podia funcionar. Os animais que botam ovo não têm umbigo. É algo bem óbvio se você pensar como eles nasceram. Este é um bebê imitador poliglota do norte. O problema desse passarinho era um nó que se formava nos dedos, algo comum, principalmente nos mais jovens. Ele só conseguia ficar na ponta dos pés, causando desconforto e sofrimento. Até que um centro de reabilitação resolveu esse problema de uma forma muito criativa. Eles fizeram pequenas raquetes de neve, uma espécie de gesso improvisado. 2 semanas depois, seus pés começaram a funcionar normalmente, e ele foi solto na natureza logo em seguida. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!